são os psicéticos? Fábio é um psicólogo clínico e Samis é um psicólogo organizacional. E ambos estão dispostos a aplicar ceticismo, ciência e raciocínio crítico aos diversos temas que inquietam a humanidade. Olá pessoal, hoje vamos expor algumas farsas e curiosidades relacionadas a sono. Entre elas, o experimento russo do sono. O experimento russo do sono. Ele nada mais é do que um conto fictício originalmente postado na internet em inglês. Ele pode ser encontrado no site Creepypastas e em português no site creepypastabrasil.blogspot.com.br. Também existem youtubers que fazem leituras desses contos de terror. Deixarei alguns links desses também na descrição. Vamos agora aos detalhes que revelam a natureza desse conto. E para isso, voltemos à lista que fizemos semana passada, olhando item a item. Primeiro passo: verificar a confiabilidade do autor ou autora e do veículo de transmissão de informação. Isso vai depender de onde você encontrou o experimento russo do sono, uma vez que ele viralizou. Mas ele nunca será apresentado como verdadeiro em uma página séria. Segundo passo: procurar outras fontes que corroborem a fonte que primeiro encontramos. Facilmente encontra-se diversas outras fontes com esse conto, mas nenhuma delas é confiável. Terceiro passo: verificar datas, pessoas e locais envolvidos. Não são mencionados nem nomes, nem datas, nem locais. Quarto passo: checar se evidências foram apresentadas e a metodologia usada no caso de pesquisas científicas. Nenhuma evidência ou metodologia foi apresentada. Em testes científicos, existe uma série de critérios e etapas a serem seguidos, e nada disso é apresentado de forma alguma. Nesse caso, mesmo que acreditemos que se trata de algo verdadeiro e que já tenha passado por todas as etapas de experimentação com sucesso, até chegarmos finalmente em testes humanos, ainda assim se faria necessário apresentar dados sobre o grupo de controle, o que também não é feito. Quinto passo: verificar a atualidade da informação, ou seja, procure se essa informação foi confirmada ou refutada por uma fonte mais recente. Esse item é praticamente desnecessário nesse caso, pois não encontramos nenhuma fonte confiável. Sexto passo: procure por um profissional da área e peça esclarecimentos. Na maioria dos casos, a checagem dos itens anteriores é suficiente para expor a verdade. Esse caso não é a exceção. Ele é claramente uma farsa desde o começo. Você não consegue checar nenhum dos itens. Mas, se ainda assim você quer questionar algum profissional a respeito, vá fundo. Só que eu já adianto, a resposta é negativa. Vamos para a segunda farsa de hoje? O homem que não dorme há 43 anos. Já me adianto pedindo desculpas a vocês, pois certamente não acertarei a pronúncia do nome do farsante. O vietnamita é uma língua muito complexa e eu nunca estudei a mesma. Thai Ngoc é um fazendeiro vietnamita que diz estar acordado desde 1973. Ele alega ter perdido a capacidade de dormir depois de ter passado por uma febre e sido medicado. Quais são os pontos importantes? A alegação não foi documentada por fontes confiáveis. A doença e o remédio que causaram isso não foram mencionados. E nunca se repetiu nenhum outro caso dessa ocorrência. Como diz a navalha de Hitchens, aquilo que é afirmado sem evidências pode ser descartado sem evidências. E como veremos mais à frente, as consequências de não dormir podem ser sérias. Vamos à primeira curiosidade de hoje. O Guinness Book of Records e a privação do sono. O recordista do Guinness é Randy Gardner. Ele ficou 264,4 horas, o que dá 11 dias e 24 minutos, sem ajuda de estimulantes. Ele foi observado por cientistas durante todo o período. O Guinness Book of Records não aceita mais nenhum recorde de privação do sono devido às consequências da mesma, tá? Sobre as consequências da privação de sono, elas incluem, mas não se limitam às seguintes: transtornos de humor, diminuição da efetividade do sistema imunológico,
diminuição de capacidades cognitivas como atenção, aprendizado, memória, concentração, entre outras, baixa tolerância à frustração e aumento de irritabilidade, aumento de risco de doenças cardíacas, ganho ou perda de peso que varia de pessoa para pessoa. Eu deixei o melhor para o final, a insônia familiar fatal. Uma rara condição onde o indivíduo perde a capacidade de dormir. E antes que apareça alguém perguntando nos comentários, ninguém sobreviveu 43 anos com essa doença depois que os sintomas se manifestaram. É uma doença causada por uma mutação de um gene. Essa mutação provoca uma infecção de prions. Os prions são proteínas aberrantes e as doenças priônicas ainda são razoavelmente recentes. Elas vêm sendo estudadas apenas há algumas décadas. A insônia familiar fatal é hereditária e uma vez que aparecem os sintomas, não tem cura e, como diz o nome, é sempre fatal. Eu vou deixar na descrição um link de um documentário que acompanha duas mulheres que pertencem a uma família afligida por esse mal. Outra doença causada por prions é a chamada curo, que apareceu nos papuas, nativos da Nova Guiné. E ela se deve a casos de antropofagia. Pessoal, por uma questão de duração do vídeo, eu não coloquei nenhum trecho das fontes para vocês dessa vez. Mas todo o material está na descrição, incluindo alguns canais de YouTube que fazem leitura de contos de horror. Eu sei que pelo menos um desses canais tem legenda em português. Uma legenda daquelas tipo Google Tradutor, que você ri enquanto acompanha a história. Bom, eu não vou fazer, como sempre, eu não vou fazer propaganda de nenhum canal que espalhe pseudociência, então esse é outro motivo pelo qual eu não vou colocar material dos canais em português que eu achei falando desses assuntos, tá? E para finalizar, eu queria me desculpar com vocês, mas por uma questão de alguns problemas técnicos que eu tive, o vídeo e o áudio estavam saindo de sincronia enquanto eu falava da insônia familiar fatal. Isso me levou a regravar com mais cortes do que eu pretendia inicialmente. Para vocês terem uma ideia, eu já estou há mais de 1 hora regravando esses minutos finais, tá? Bom, uma boa semana a todos e, como sempre, vida longa e próspera. Psicéticos advertem: esse canal pode trazer sérias consequências a crenças e mitos que são considerados verdades. Caso persistam os sintomas de verdade absoluta, os livros deverão começar a ser utilizados. Deixe de se inscrever em nosso canal e curtir os nossos vídeos. Temos Hangout todo segundo domingo de cada mês e nas segundas e quintas vídeos novos.